no nosso relacionamento com Ele. Então vamos começar aqui esse tempo orando. Vou pedir aí para você fechar seus olhos, baixar sua cabeça e me acompanhar nessa oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pela semana, por tudo que Tu fizeste, por tudo que ainda vais fazer. Nós sabemos que Tu és bom o tempo todo, que o Senhor não muda. Eu sempre digo, sempre repito em nossas celebrações, que Tu és o motivo do nosso ajuntamento. E hoje a gente se junta online, mas o motivo continua sendo o Senhor. É para Te buscar, é para Te conhecer e é para ouvir as Tuas palavras. Então, Pai, fala conosco, que nós possamos estar com os ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, para que sejamos ministrados por Ti, que possamos ser transformados pela Tua palavra. Quebra tudo que venha tentar nos impedir, Pai, de receber a Tua mensagem. Que nós possamos focar somente em Ti. Usa a minha vida, Senhor, me protege de mim mesmo e que eu ministre apenas as palavras do céu. Fala conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou convidar vocês aí para abrir a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Então, se você tem sua Bíblia aí ou quiser abrir online, no telefone, no computador, abra. A Bíblia diz assim, ó, a palavra do Senhor. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Talvez você, quando viu o título da mensagem, você tenha ficado curioso. Eu escrevi lá o título da mensagem, até eu fiquei curioso com a mensagem. Aquele título gerou curiosidade até em mim. Mas eu vou te explicar bem o porquê disso. Deixa eu primeiro te fazer essa pergunta. O que você pensa de você mesmo? Você pensa que você é bonzinho, que você é mau, ou que você é mais ou menos, ou que está no processo? O que você falaria sobre você mesmo? Se alguém te perguntasse quão mal você é, eu até pensei de fazer uma enquete no Instagram e acabou não dando tempo. Mas eu ia perguntar, numa escala de 1 a 10, quão mal você pensa que é? Mas o ponto aqui não é o quão eu penso somente, mas o que a Bíblia diz. A Bíblia vai destacar e falar muitas vezes que o ser humano, ele tem a sua natureza pecaminosa. A sua natureza é influenciada e machucada pelo pecado. Então, nós temos uma certa essência que não é boa, contaminada pelo pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram contra o Senhor. No entanto, todos nós, sem Deus, por nós sozinhos, nós somos maus. O problema é que a gente demora muito para reconhecer isso. Nós demoramos para perceber, assumir e até admitir o quão mal que nós somos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você já conheceu que chegou para você para admitir que era má? Dizer, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim. Raríssimas. Acontece, mas é muito raro nós encontrarmos pessoas que admitam que essa maldade. Geralmente, a maioria das pessoas que nós conhecemos, inclusive nós nos consideramos bons, ou talvez bons o suficientes, bonzinhos. Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom cristão. Para ser sincero com você, eu nunca tive a experiência de convidar alguém para ir à igreja e alguém me dizer assim, cara, eu não vou não porque eu sou muito ruim para a igreja, não dá para mim não. Nunca tive essa experiência, por incrível que pareça. Agora eu já tive a experiência de convidar alguém para ir para a igreja, ou para orar, ou para fazer alguma coisa desse tipo, e a pessoa me responder, não preciso disso não. Eu já sou uma boa pessoa, eu ajudo o pobre, eu faço doação, eu faço isso, eu já sou bonzinho o suficiente. E é aí que está o problema. Quando a gente não assume a nossa maldade, nós rejeitamos a dependência de Cristo. Nós rejeitamos a nossa necessidade de Jesus. É o mesmo que dizer, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso tanto assim, eu já sou bom, já tenho o suficiente. Olha a minha vida, já é boa o suficiente.
E aí eu acredito que você já esteja entendendo o problema de esquecer a maldade que há em nós, de esquecer a falha que existe em nós. Vou te falar uma coisa aqui. Sabe, uma coisa que eu percebi liderando a igreja, liderando esse ministério, é que as pessoas que mais crescem não são aquelas que chegam na igreja se sentindo boas. Aquelas que chegam na igreja dizendo assim, nossa, eu vim de tal igreja, eu tenho um histórico muito bom, eu já tenho experiência nisso, experiência naquilo, eu posso ajudar nisso, naquilo. Não são essas que crescem mais. As que mais crescem e avançam no reino é aquelas que chegam assim, Caio, poxa, eu tô mó quebrado, fiz tudo errado, minha vida tá assim, tá uma bagunça, eu falhei aqui, eu falhei aqui. Quando chega todo quebrado, a pessoa vem aberta, com o coração todo macio, querendo ouvir, buscando ajuda. Agora, quando é o contrário, geralmente a pessoa que chega achando que já está cheia, que já é boa o suficiente, ela é mais crítica do que uma pessoa que recebe. É aquela pessoa que aponta para o defeito de todo mundo, aponta para defeito na igreja, aponta defeito em tudo. É a pessoa que encontra mais problema fora do que nela mesma. Então, olha, eu vou te fazer esse desafio. Não se esqueça do quão mal você é, do quão ruim ou pecador nós ainda somos. Nós somos muito falhos. Nós temos uma maldade em nós gigantesca. Então, esse seria até o primeiro princípio que eu compartilho com você. Mas deixa eu te explicar ainda um pouquinho melhor aqui. C.S. Lewis, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, o homem nunca perceberá o quão mal ele é até ele tentar verdadeiramente ser bom. O homem nunca perceberá o quão mal ele é até ele verdadeiramente tentar ser bom. Mas aí é que tá. Começa primeiro com uma coisa aqui, a definição do que é bom e ruim. Nós carregamos um ponto de referência, que se chama Jesus. Deus é aquele quem define, ou definiu o que é bom e o que é ruim. Não importa o que eu pense, não importa o que eu não pense, já está definido. E quando eu olho para Jesus, eu tenho uma referência, o estilo de vida de homem na terra, que vai me mostrar o que é bom e o que é ruim. Quando eu me comparo a ele, eu consigo ver o quão falho que eu ainda sou. Olha, não é sobre os anos e sobre o tempo que você passa na igreja ou que você tem de crente. É muito além disso. E é uma coisa que eu sempre falo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo quão pecador eu sou. Você já teve aquela experiência de ter uma camisa branca que você gosta muito e você já tem ela por um bom tempo. Já foi lavada várias vezes, já passou por muita coisa, é aquela camisa velha de guerra, sabe? Que você usa bastante. Então, tem um certo momento sempre você está dizendo, minha camisa é branca, minha camisa é branca, minha camisa é branca. E quando você olha para ela, ela é branca. Até o momento em que você encontra uma camisa branca nova e coloca uma do lado da outra. E aí você percebe o quão amarelada a camisa mais velha já está. Como assim? O que é que esse exemplo traz? Todas as vezes que a gente chega, quanto mais perto nós chegamos de Cristo, mais nós conseguimos enxergar as nossas falhas. Mais nós conseguimos enxergar o quão pecador e quão mal nós ainda somos. Então não é que eu me torno mais limpo. Sim, eu sou purificado, eu sou transformado. Mas isso acontece porque eu percebo o que precisa mudar. Antes de me aproximar de Cristo, eu vivia como um pecador, eu tenho o pecado, mas eu não percebia. Nós não percebíamos essa maldade em nós antes de encontrar Jesus. Jesus é aquele que abre os nossos olhos para enxergar a maldade que nós estamos carregando em nós mesmos, sem nem perceber. Olha só que problema. Eu lembro que, não sei, eu acho que eu já ministrei aqui e já contei uma experiência minha que a primeira vez que eu preguei na igreja, eu orei, eu estava pedindo a Deus uma mensagem interessante, Deus me deu uma visão. Naquela visão, eu estava no mar, tipo um rio,
e tinha uma correnteza forte assim, mas eu estava nadando e olhava ao meu redor, estava todo mundo nadando, se divertindo, brincando, jogando água um no outro, rindo, dando gargalhada. Até o momento que eu ouvia alguém gritar, dizendo assim: olha para frente. E aí, quando eu olhava numa certa direção, eu via que no final daquele rio, tinha uma queda d'água muito grande, muito alta. Embaixo estava cheio de pedras. Então, estava todo mundo indo ao caminho da morte e não sabia, não percebia. No entanto, ninguém se esforçava para mudar. Eu não vou muito a fundo no exemplo, mas eu quero usar isso até aqui. Muitas vezes nós estamos caminhando na nossa vida achando que está tudo bem, que nós já somos crentes o suficiente, já somos cristãos o suficiente, já somos bons o suficiente, já somos santos o suficientes, que a gente ajuda o suficiente e não abre os nossos olhos para a mudança que precisa ser feita. Então, olha, não esqueça da maldade que ainda há em nós, do quão ruim ainda nós temos a nossa natureza. E sabe qual um outro grande problema que acontece nisso? É porque quando a gente entende que nós já somos bons, nós não estamos dispostos de abrir mão dessa vida que a gente pensa que já é boa para viver a vida de Cristo. Você sabia que ser discípulo de Jesus requer a nossa entrega completa? Entregar a nossa vida por inteiro? Uma vez perguntaram a Jesus: Jesus, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu, para ser um discípulo do Senhor? E ele fala assim: toma tua cruz e segue-me. Tem um outro que ele diz: vende tudo que tem e me segue. Jesus sempre deixou uma coisa clara: a salvação, ela é de graça, mas para seguir a Cristo ela custa tudo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão desse tudo, porque a gente pensa que esse tudo já é bom. Aí a gente passa a viver uma religiosidade, uma religião, rituais, somente repetindo e não abre mão verdadeiramente porque a gente já acha que aquilo é bom o suficiente, mas não é. Não é. Eu preciso entregar tudo. E eu só consigo fazer isso quando eu entendo que esse tudo que eu tenho não é bom o suficiente. Então eu preciso ter um alerta, um lembrete, dizer, cara, eu ainda sou mal, eu preciso de Jesus, eu preciso de transformação, eu preciso de ajuda, eu preciso continuar buscando. Porque muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma em que a nossa vida está sendo valiosa demais para abrir mão dela por Cristo. Os nossos planos são valiosos demais para abrir mão deles por Jesus. Aquilo que a gente traçou, planejou, sonhou, a gente muitas vezes olha para tudo isso, relacionamentos, várias coisas, a gente está dizendo, isso aqui é precioso demais, eu não vou abrir mão, não preciso. Jesus Cristo, ele quer que eu somente seja bonzinho, eu não preciso abrir mão de tudo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu preciso reconhecer o quão mal eu sou para que eu possa abrir mão de tudo. Dizer, olha, Jesus, toma. Isso aqui não é muito, mas toda essa vida, isso aqui bagunçado, destruído, cheio de pecado, onde eu não consigo fazer as coisas direito para o Senhor, eu abro mão de tudo. Você sabe quando Paulo diz, já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a Bíblia também diz que eu sou nova criatura. Cara, existe um momento na nossa vida que nós precisamos morrer para nós mesmos e nascer novamente, e mudar, e receber uma nova vida. E muitas vezes a gente não está vivendo isso, não está dando esse passo, porque acha que já é bom o suficiente. Nossa, mas eu já vou à igreja não sei quantos anos, eu já conheço a palavra, eu já faço isso, e nunca abre mão de tudo, porque já acha que é bom o suficiente. Então, olha, o primeiro princípio que fica para você: não esqueça do quão mal você é. Não esqueça disso, porque toda vez que você esquece, você se torna independente de Jesus. Independente. Então, eu vou até dizer 3 coisas aqui dentro desse mesmo princípio. Eu sou mal, eu não tenho nada e eu não posso nada. Eu sou mal, eu não tenho nada e eu não posso nada, eu sou incapaz. Cara, sem Jesus,
No ser com Jesus, a gente já tem na nossa natureza pecaminosa. Agora você imagina sem ele. O quão mal que nós somos. Aí vem o T. Cara, a Bíblia diz, a gente vai encontrar lá versículo, até o salmista dizendo, Jó falando, nu, pelado, sem nada, eu vim para essa terra. E sem nada, eu vou sair dela. Então, o que você tem na terra? Cara, nós não temos nada. Tudo que tem aqui é passageiro. Essas coisas são tudo temporárias, bens materiais, certas amizades, muita coisa que é temporário. Vai tudo ficar. Então, cara, a gente não tem nada sem Jesus. E eu não posso nada sem ele. Porque o que é que eu posso fazer? Se é dele que vem o ar, é dele que vem as portas que se abrem, tudo é por meio dele. É por ele, por meio dele, para ele. Cara, eu sou mau, eu não tenho nada e eu sou incapaz. Toda vez que eu lembro disso, eu não estou falando isso aqui para te rebaixar, para te colocar para baixo. Mas eu também não posso trazer aqui de só querer dizer ou pregar um evangelho como se o evangelho fosse somente uma palavra motivacional. Gente, o evangelho não é algo motivacional. Não é uma mensagem motivacional. A mensagem do João Batista era se arrependam, raça de víboras. Era a mensagem de João Batista. Então não é um negócio motivacional, não estou aqui para levantar teu ego. Eu estou aqui para te lembrar, nós não somos nada. E nós precisamos lembrar disso para correr para aquele que nos dá tudo. Eu preciso me lembrar que eu sou mau, que eu não tenho nada e não posso nada. Para que eu possa me tornar mais dependente daquele que me dá tudo e que me torna capaz de tudo. Aquele que me santifica, aquele que pagou o preço, que perdoa os nossos pecados. Até eu perceber isso, até eu lembrar disso, eu vou viver um evangelho falso, achando que eu sou bonzinho. Esse dia eu estava conversando com minha mãe, ela estava me contando de uma situação que alguém disse para ela que os crentes é uma raça muito ruim porque se acha melhor do que os outros. Isso é uma mentira. Nós não nos achamos melhor do que os outros, pelo contrário. Nós vamos para a igreja, nós buscamos ao Senhor, nós passamos tempo com os irmãos, nós buscamos a Bíblia. É porque nós entendemos o quanto nós somos maus e o quanto nós precisamos de Jesus. O quanto que nós estamos buscando a Ele. Nós entendemos a necessidade do nosso Salvador. Então, nós não fazemos o que fazemos porque pensamos que somos bons, mas porque sabemos o quanto somos maus. Então, isso é um lembrete que precisa estar sempre na nossa mente, não como forma de acusação, não como forma de te colocar para baixo, mas como um combustível, de dizer, eu preciso correr atrás, eu preciso ir atrás, buscar o Senhor com todo o meu coração, eu preciso ser dependente dEle, para que eu possa ser capacitado a viver o propósito que Ele tem para mim aqui na Terra. Eu preciso reconhecer isso. Se eu não reconheço, eu vou tentar viver uma vida sem depender de Cristo. Então, esse é o primeiro princípio. Não se esqueça do quão mal você é, de que nada você tem e que nada você pode. Amém? Guarda isso aí no seu coração. O segundo princípio é o seguinte: não se conforme com essa maldade. Não se conforme com essa maldade. Palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 27. Fala assim, ó: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O primeiro princípio é sobre eu não esquecer o quão mal eu sou. O segundo é sobre eu não me conformar com essa maldade. Eu sou mal, mas eu não posso continuar assim. Se eu entendo que eu sou mal, eu preciso fazer algo. O que é que eu vou fazer? Eu não posso ficar do mesmo jeito, eu não posso me conformar. Nós vivemos em tempos. Olha, antes de conhecer a Cristo, o homem, ele simplesmente é mergulhado no pecado, vive no pecado, e isso é algo normal para ele. Nem percebe que é algo ruim.
Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Cristo, os nossos olhos se abrem e nós passamos a entender que o pecado é algo ruim. E aí não acontece que você muda da noite para o dia e você consegue vencer todos os pecados. Mas a partir desse momento, o cristão se torna alguém que não pode mais se conformar com o pecado. Eu não posso mais me conformar de viver do mesmo jeito, cometer os mesmos erros, continuar fazendo coisas que desagradam a Deus, que vão contra a natureza de Deus, que vão contra o que ele disse que é bom. Não posso mais. É preciso haver em mim uma inconformidade com o pecado. Nós vivemos em tempo em que muitas vezes pessoas estão simplesmente se acomodando ao pecado. E dizer, tudo bem, todo mundo faz. O ciclano faz. Isso aí é difícil mesmo, não dá. Não, é assim mesmo, continua. E muitas vezes se acomoda até o pecado dos outros. Sabe por quê? Porque não quer lutar contra os próprios pecados. Então, quando vê outra pessoa, o irmão, alguém, ou vê o pecado, simplesmente, tudo bem, aquilo é normal. E o motivo disso aí não é nem por se sentir inútil para mudar, ajudar alguém. É por não querer lutar contra os seus próprios pecados. Então, acaba com isso. Começa a se conformar com o pecado. Eu costumo dizer que o cristão ele só tem direito a odiar uma coisa: o pecado. Não odiamos pessoas, mas devemos odiar o pecado. E, primeiramente, o pecado que há em nós. Eu preciso ver o que há de errado em mim e gerar uma inconformidade com isso e dizer, eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu não quero viver nos mesmos erros. Eu quero crescer. Eu quero avançar. Porque se manter nos mesmos erros, nos mesmos pecados, significa estagnação, estar travado, não avançando. Porque eu falei aqui que é como a camisa branca lá. A gente precisa se aproximar de Jesus. Quando eu vou me aproximando, eu venço um pecado, mas eu percebo e eu consigo enxergar um novo que aí via em mim e eu não sabia. E assim eu vou poder vencer esse outro. E aí eu vou encontrar outro e eu vou vencer esse outro. E vou encontrar outro e vou vencer. E eu vou continuar essa caminhada, avançando, mas nunca me conformando com o pecado. Não caia na mentira de você achar que você já é santo o suficiente e que não precisa mais lutar contra nada. É preciso mudar. É preciso avançar. Não podemos nos conformar com mal nenhum. Quando você não luta, você se conforma. Quando você não luta, você se conforma. Então, não se conforme com mal algum. Nada. Só queira ser santo, queira Jesus, queira mudar, queira crescer. Não se conforme com nada disso. E aqui vem uma outra coisa que eu preciso falar, que quando nós reconhecemos o quanto somos maus e nós não nos conformamos com isso, uma das coisas que precisa acontecer é o arrependimento. Eu preciso me arrepender do mal que eu faço e do mal que há em mim. Os pensamentos ruins, as atitudes ruins, as palavras ruins. Precisa haver arrependimento. E aqui é algo que eu sempre repito para quem caminha comigo. Qual que é a marca do arrependimento? A mudança. Se arrepender é eu ter um desejo muito forte, dizer assim, cara, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, eu faço, eu faria, eu mudaria. Mas como não dá para voltar no passado, eu posso mudar o presente e o futuro. Então o arrependimento ele gera mudança. Se você se arrepende, confesse, mude, avance. Não se conforme com o pecado. Nenhum. E o terceiro e último princípio é algo que eu já mencionei aqui. Eu preciso correr para a solução. Quem que é a solução? Jesus.
Eu preciso correr para Jesus. Então, corra para Jesus. Desespere por Ele. Fique desesperado por querer Ele. Faça como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, aquele aleijado, cego, aqueles que gritavam, chamando Jesus. No meio da multidão, estavam desesperados querendo Ele. Queira a Jesus desesperadamente. Você sabe que Jesus ele nunca teve problema com os pecadores, ele nunca teve problema com aqueles que se sentiam mal e que reconheciam sua maldade. Ele teve problema com aqueles que achavam que eram santos, com aqueles que achavam que eram bonzinhos. Foram esses que tiveram problema com Jesus. Foram os fariseus. Os pecadores, aqueles que reconheciam e que muitas vezes eram rejeitados pela sociedade, corriam desesperadamente para Jesus e em Jesus encontravam perdão e mudança, encontravam vida. Então, olha, é preciso correr para Ele. Quando você entende o quão mal você é, não tem outra opção. Eu entendi o quanto eu sou mal, eu entendi que a solução é Jesus, eu vou correr para Ele. Olha o que a palavra diz aqui, viu? Em Lucas capítulo 5, verso 31. Ao que Jesus lhe ponderou, os que têm saúde não precisam de remédio, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Olha, Jesus fez a declaração assim, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Mas a Bíblia diz que todos pecaram, então não existe são na terra. Qual que é o problema? Existem pessoas que acham que estão sãs. Existem pessoas que acham que já estão boas, que já são boas o suficiente, santas o suficiente, quando não é isso. É preciso reconhecer essa maldade. É preciso reconhecer o quanto doentes estamos, o quanto precisamos do Senhor, o quanto necessitamos desse Salvador, do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Eu preciso reconhecer a minha necessidade. Então, todas as vezes que você acha que já está bom, você esquece o quão você precisa de Jesus. É por isso que o título dessa mensagem é para a gente lembrar o quão mal nós somos. Então, lembre disso. Corra para Jesus. Não perca tempo. Diga para Ele o quanto você precisa. Reconheça para Ele. Jesus não está querendo que você se torne perfeito, que você mude antes de vir para Ele, mas que você venha do jeito que você está, que você reconheça o seu estado. Jesus não está buscando perfeição. Ele está esperando sinceridade. Ele espera que nós chegamos para Ele para dizer, Senhor, eu sou falho. Senhor, eu sou pecador, olha como eu estou. Eu tento, mas olha como eu ainda estou. Olha os pecados que eu ainda cometo, olha as minhas fraquezas, olha as áreas que eu não consigo avançar. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Pai. É preciso haver um desespero. É preciso haver essa necessidade. E ela só acontece quando nós entendemos a maldade que há em nós. Vou encerrar aqui com mais um versículo. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47. Fala assim, mais uma vez Jesus. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se eu entendo quão mal eu sou e o quanto Jesus pode me perdoar, muito eu me apaixono por Jesus. Muito eu me apaixono por Ele. Olha, as pessoas que eu conheci mais apaixonadas por Cristo não eram aquelas que se achavam justas, mas aquelas que entenderam o quão mal eram e o quanto Jesus as perdoou. Meu amor por Jesus não é pelo que Ele pode me dar ou fazer, mas pelo que Ele já fez. Ele perdoou os meus pecados. Ele me salvou. E a minha resposta para isso foi entregar a minha vida para Ele. Qual que é a sua resposta ao que Jesus fez por você? Qual que é a sua reação para o que Cristo pagou por você? Jesus se entregou por inteiro para perdoar os seus pecados. E tudo que Ele espera de nós é que nós entreguemos o nosso coração e a nossa vida
completamente para Ele, sem reservas. Só se entrega. Então, olha, hoje eu quero fazer uma oração por você. Se você hoje decide entregar a sua vida ao Senhor verdadeiramente, se você hoje entende o quão mal você é, o quão pecador você é e o quanto você precisa de Jesus, eu oro para que nessa noite você não receba não somente a salvação, mas que você receba no seu coração um amor tão grande por Deus, uma paixão tão grande, tão ardente no seu coração, que você nunca mais vai viver do mesmo jeito. E não vai ser por causa de religião, não vai ser por causa de denominação, vai ser simplesmente porque você entende o quão perdoado e amado você é. Então, fecha aí os seus olhos, baixa a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou nessa noite. O Senhor conhece cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. O Senhor sabe o coração, o Senhor sabe o estado, o Senhor sabe os pecados, as falhas. Não existe pecado que seja maior do que sua graça. E a minha oração nesse momento é que o teu Espírito Santo toque no coração dessas pessoas, para que elas venham entender e sentir o perdão e o amor as enchendo, tomando conta, as envolvendo. Eu creio que nessa noite é noite de salvação, que salvação está acontecendo nesse momento. Eu peço para que cada um aqui possa tirar de si o peso do pecado, a culpa do pecado. Essas pessoas que nesse momento reconhecem o quanto são más, que possa sair das costas agora o peso e possa receber o perdão. Eu peço, Pai, para que o coração de cada um seja cheio do seu amor. Eu peço por paixão nesse momento, que o teu fogo queime no coração de cada um, Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide e que essas pessoas tenham cada vez mais experiências contigo e vejam quão real tu é. Que os olhos possam ser abertos e os ouvidos também, para que possam ver e ouvir o que o Senhor tem a mostrar e dizer. Cuida de cada um, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Então, que você viva o melhor do Senhor. Se você tomou essa decisão nessa noite, como eu sempre digo, entra em contato com a gente, me manda uma mensagem, manda aqui no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, ou por e-mail, para que nós possamos te ajudar nos próximos passos, para que você continue avançando na sua caminhada com Jesus, para que você possa conhecê-lo mais, se apaixonar mais, se envolver mais e possa viver completamente para Ele. Então, aqui não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Que você daqui saia para viver coisas enormes, grandes, maravilhosas com Cristo. Deus tem muito mais para a sua vida. Muito mais do que mente nenhum imaginou, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, maior do que tudo. É o que Deus tem para você. Então não pare por aqui. Amém? Então que você tenha uma boa semana, que as bênçãos do Senhor estejam com você, que a paz, a consolação do Espírito Santo e que Deus esteja te protegendo e te abençoando. Em nome de Jesus, amém. Um abração.